Seria muito legal se esse vídeo se transformasse assim numa série de vídeos onde tem essa comunicação entre eu e vocês, onde vocês perguntam, eu respondo, eu pergunto, vocês respondem, que eu acho isso assim fantástico, eu acho isso assim muito legal mesmo. Foi uma pergunta que me foi feita, eu nem sei dizer direito onde, mas desde que essa pergunta me foi feita ficou rodando assim na minha cabeça, porque eu achei a pergunta genial, mas uma pergunta assim que precisa de um certo preparo para você responder. E a pergunta foi o que fazer para substituir o ovo? Só. E aí eu fiquei pensando, tá certo, como é que eu vou responder essa pergunta? O que é que a pessoa está querendo saber exatamente? O que é que ela está querendo fazer com o ovo? Pobrezinha da minha orquídea, eu vivo batendo a mão nela. O que é que ela quer fazer com o ovo? Com o que é que ela quer substituir o ovo? Né? Porque assim, eu como sou confeiteira, o que vem na minha cabeça na hora que eu escuto uma pergunta dessa é como se abrisse um leque assim. Um monte de opções. Você quer substituir o ovo numa receita de pudim, numa receita de bolo, numa receita de crepe, numa receita de massa feita à mão, numa receita de massa de torta, numa receita de nhoque. Você quer numa receita salgada, numa receita doce, porque o ovo ele tem na culinária zilhões de funções, né? Ele tem a função de aglutinar, ele tem a função de colar uma massa, ele tem a função de incorporar, por exemplo, se você usa a clara do ovo batida, você pode colocar num bolo e fazer o bolo crescer com aquela com aquela clara batida, então ele tem a função de arear uma massa de bolo, ovo mexido. Então você pode usar uma outra coisa, você pode usar um tofu que você amassa assim com um garfo e dá uma refogadinha, ele fica como se fosse um ovo mexido. Então tem zilhões de respostas para como usar o ovo na culinária. E o que eu acho assim, quer dizer, a pergunta não foi como substituir o ovo na culinária. Eu é que penso isso porque faz parte do meu mundo, né? Culinária faz parte do meu mundo. O que eu gostaria assim que você fizesse antes de fazer qualquer pergunta é fazer primeiro, você destrincha a sua pergunta, você pensa exatamente o que é que você quer substituir o ovo. Destrincha a sua pergunta, faz como que um funil e aí depois você faz a sua pesquisa. Faz a sua pesquisa primeiro, porque eu não sou a dona das respostas, né? Ninguém é o dono da verdade, ninguém sabe todas as respostas. Eu não sou formada médica, eu não sou nutricionista, o que eu posso passar aqui é a minha opinião sobre um montão de coisas que eu aprendi ao longo da minha vida. Informações que eu fui buscar em livros, desde que eu era criança, desde que eu era pequena, eu sempre me informei a respeito das coisas que me interessavam. O meu primeiro objetivo aqui é fazer você ser independente quando você tem uma pergunta. Se você tem uma pergunta, primeiro vai fazer a sua pesquisa. Depois que você fez a sua pesquisa, se você ainda está meio assim, então vem aqui, faz a pergunta, às vezes eu sei responder, às vezes eu não sei, né? Então, outra vez eu estou batendo a mão no tadinho. E voltando lá para a pergunta do ovo, então se você está querendo saber numa receita específica, se você quer usar num pudim, então você vai lá procurar receita de pudim vegano. Então você vai ver que em vez de usar a clara do ovo, ou em vez de usar o ovo, você pode usar a chia. Em vez de usar isso, você pode usar aquilo. Numa receita de massa, em vez de usar ovo, você pode usar, sei lá, batata doce esmagada. Sei lá, existem zilhões de opções para o ovo na culinária. E se você quer saber numa receita específica como substituir o ovo numa receita específica, procura aquela mesma receita de forma vegana na internet. E com certeza você vai encontrar. Qualquer que seja a receita que você está procurando, coloca lá, bolo vegano. E você vai encontrar, você ajeita lá a receita, testa, faz os seus testes em casa e tenta fazer. Às vezes, dentro da culinária, não é alguma função física ou química do ovo. Você está simplesmente querendo saber o gosto do ovo, como é que você substitui o gosto do ovo. Então,
Tem receitas que você quer fazer, veganas, por exemplo, receita de maionese. Existem zilhões de receitas veganas de maionese na internet. Inclusive eu já postei aqui no meu canal também. Existe, por exemplo, receitas de alguma maionese que você quer que tenha o gosto do ovo, né? Salada de ovo, por exemplo, salada de ovo cozido com maionese, você quer que tenha aquela consistência, aquele gosto do ovo. Então, por exemplo, para substituir o gosto do ovo, existe um sal, é um sal preto que você também se você me perguntar onde que vende, eu não sei, aqui na Suíça eu só vi na internet, eu sei que existe nos Estados Unidos, mas talvez na internet você encontre, é um sal que ele tem propriedades de enxofre, ele tem enxofre dentro da composição dele, porque ele vem de regiões onde tem vulcões, onde teve lavas, eu nem sei direito explicar como, mas eu sei que esse tipo de sal ele é meio escuro, ele é meio preto, meio cinza, e ele tem o gosto e o cheiro de ovo. Então essa é uma das coisas que você pode usar para substituir o ovo nisso aí. O que eu acho que a pessoa que fez essa pergunta queria, na verdade, saber com a pergunta, é o que substituir do ovo nos nutrientes. Então, qual nutriente substituir que existe no ovo que você quer substituir numa alimentação vegana? E aí, abre outra vez um leque gigantesco de informações. Porque quantos nutrientes existe no ovo? Vamos abrir aqui o computador um instantinho. Olha, abri aqui uma tabela aleatória aí, coloquei propriedades dos ovos. Aliás, a tabela está em alemão, mas não tem importância. A primeira coisa que aparece tem assim, a quantidade, os nutrientes, a quantidade para cada ovo, quanto que você precisa por dia, quanto que é a quantidade assim que eles aconselham, né, para você consumir por dia, Então vamos dar uma lida aqui na tabela, assim, muito por cima. Os nutrientes são proteína, gorduras, tem inclusive um pouco de carboidrato, vitamina A, D, E, K, B1, B2, B6, ácido fólico, nátrium, cálium, cálcio, fósforo, magnésio, flúor, Eisen, como chama aquilo? Ferro, iodo, colesterina, e a quantidade de energia. Então você pensa qual nutriente que existe no ovo que você quer ter numa alimentação vegana, que você quer substituir uma alimentação vegana. Qual desses? Ou quais desses? Né? Por exemplo, se é a vitamina K, qual outro alimento existe numa alimentação vegana, no reino vegetal, que tem vitamina K? Aí você vai atrás. Agora, você pensa numa coisa, não existe nada no mundo animal que não venha do vegetal. Por que isso? Como assim? Tudo que existe na carne, nas aves, no peixe, nos ovos, nos laticínios, tudo que vem do reino animal que a gente costuma consumir, tudo veio, em algum ponto no passado, veio do reino vegetal. Né? Mesmo os peixes, um peixe grande que comeu um peixe menor, que comeu um peixe menor, que comeu um peixe menorzinho, que se alimentou de algas. Então, tudo, por exemplo, a proteína, se você está consumindo a carne de vaca, você está consumindo a proteína de segunda mão. Na verdade, proteína, vamos abrir um parênteses aqui, a proteína não é um bloco de uma substância, a proteína é uma cadeia de aminoácidos, é como um colar feito com várias moléculas de aminoácidos. E o que significa isso? Significa que todos os aminoácidos que existem no reino animal, em algum momento eles vieram do vegetal, porque os animais eles não produzem proteína, eles consomem de algum outro lugar, ou eles consumiram de algum outro animal que em algum momento consumiu de um vegetal, ou eles consumiram diretamente de um vegetal. Então, se você está comendo um animal para comer proteína, você está comendo proteína não de ótima qualidade, proteína de segunda mão, ou terceira mão, ou sei lá, né? mais longe ainda. Então, qualquer aminoácido que você queira comer, todos eles vêm, a princípio, do reino vegetal. O que significa que se você comer uma combinação
de frutas, folhas verdes, vegetais, leguminosas, o que for. Quanto mais diversificado for a sua alimentação, mais rico em coisas, principalmente em alimentos crus, como as folhas verdes cruas, que é uma das coisas que mais tem proteína na natureza, né? Maior a quantidade e melhor a qualidade dos aminoácidos que você vai estar comendo. E o seu corpo, o nosso corpo, ele foi feito para trabalhar esses aminoácidos do reino vegetal para transformar nas proteínas que a gente precisa para o nosso corpo. Por exemplo, como é que você se sente depois que você come um pratão de feijoada? Você se sente pesado, dali uns 10, 15 minutos, você quer deitar, você quer dormir, você se sente assim, como se tivesse comido um tijolo, né? Como é que você se sente depois de ter comido uma sopinha de vegetais, com pouca gordura? Você se sente muito melhor, muito mais leve. Como é que você se sente depois de tomar um smoothie, onde você bateu, por exemplo, folhas verdes com umas 2, 3 bananas? Como é que você se sente? Muito melhor do que com a sopinha, né? Sendo que a sopinha você já se sentia muito melhor do que com uma feijoada. Então, você vai fazer o próprio teste no seu corpo. Você vai testando, você vai experimentando, você vai vendo como é que você se sente. Come alguma coisa, dali uns 10, 15 minutos, presta atenção quais são os sentimentos que você está tendo, quais são as sensações que você está tendo, o que você tem vontade de fazer, você tem vontade de deitar e dormir ou você tem vontade de sair limpando janela? Porque quando você come a coisa certa, aquilo que faz bem para o seu corpo, você tem vontade de levantar e sair limpando janela, sair fazer um passeio, sair, você tem energia. O alimento foi feito para te dar energia e não para tirar a sua energia. Se você está comendo e depois de comer você está cansado, você quer deitar, quer dormir, provavelmente você está comendo a coisa errada, uma coisa muito pesada para o seu corpo. Tudo que vem do reino vegetal tem proteína. Se você come limão, tem proteína, maçã tem proteína, banana tem proteína, todas as frutas têm proteína, todas as verduras têm proteína, todos os legumes têm proteínas, tudo que você for comer cru tem proteínas. Tem coisas que você pode cozinhar, que você tem que cozinhar, como as leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, também tem um montão de proteína. E aí você vai fazer a sua pesquisa, o que é exatamente que você está querendo do ovo, qual é o nutriente específico do ovo que você está querendo achar no reino vegetal. Né? Eu acredito que a pessoa que me fez essa pergunta está querendo transformar a alimentação dela numa alimentação vegana, numa alimentação saudável, numa alimentação onde ela come menos proteína animal. Agora, se você eliminou grande parte da proteína animal da sua alimentação, mas não quer eliminar de tudo, quer conservar de vez em quando, comer um ovo, tudo bem, isso é opção sua, você pode fazer também. Aliás, pode ser que no seu caso isso seja inclusive melhor do que uma alimentação completamente vegana, porque muita gente não sabe se alimentar de forma vegana. Acha que o veganismo você pode se alimentar de qualquer forma que você vai ter os mesmos nutrientes que você estava tendo antes. E não é verdade. Se você quer se alimentar de forma completamente vegana, principalmente se for de forma completamente crudívora, você tem que estudar e estudar muito, estudar o seu corpo, como ele funciona, estudar as propriedades dos alimentos, como trabalhar com os alimentos para você aumentar a quantidade de nutrientes, como concentrar a alimentação, concentrar nutrientes na sua alimentação para você não ter que comer né, montanhas de comida, por exemplo, com brotinhos que vocês me veem sempre fazer, comendo ervas que nascem de forma espontânea na natureza, ou mesmo você pode pegar alimentos, por exemplo, folhas verdes ou legumes ou frutas, você pode secar eles num tabuleiro, no sol, ou você pode desidratar se você tiver um desidratador e talvez depois bater no liquidificador, transformar aquilo em pó, e aí esse pó você pode colocar na sua comida, num molho de salada, no seu smoothie, aumentando a quantidade de nutrientes, ou você pode tomar vitaminas, né? Isso aí vai depender da sua pesquisa, do que você quer fazer, como você quer chegar lá e qual é o tempo e a vontade que você tem de investir nisso aí, porque tudo é um investimento. Enfim,
Do reino animal não existe nada que você não encontre no reino vegetal. Aí tem a grande pergunta, Tereza, e o B12? A grande pergunta que fica no ar. B12, na verdade, é uma bactéria que se encontra na terra. Se você comer um pouquinho de terra, se você voltar aí nos meus vídeos, você vai ver que eu costumo comprar frutas, verduras, principalmente cenoura e salsão, essas em folhas verdes, tudo eu tento comprar orgânico e eu não lavo. Então, se tiver um restinho de terra ali, sabe salsão quando você compra, que tem assim, entre as folhas tem uns grãozinhos de terra? Eu como aquilo lá, eu ponho no meu suco, eu ponho na minha salada. E com aquilo eu já garanto assim uma quantidade enorme de B12, muito melhor do que ficar comendo carne achando que a sua carne vai ter B12. Às vezes a própria carne que você está comendo, ou ovos, ou leite, ou queijo, ou qualquer produto animal, não tem aquela B12 que você acha que vai ter. Né? Tem muita gente que come carne e tem deficiência em B12. Então, primeiro vai se informar, você tem deficiência em B12 realmente? Né? Faz um exame, vai lá ver. E se você tiver, o que é que você pode fazer na sua alimentação para aumentar a concentração de B12? Se você com a alimentação não está conseguindo fazer isso, pode tomar um suplemento, pode tomar uma injeção, existem várias coisas que você pode fazer. Bom, depois de ter feito uma história gigantesca assim a respeito de todas as propriedades do ovo, todo tipo de receita que você usa ovo, para que você usa o ovo, o cheiro do ovo, o gosto do ovo, a consistência do ovo, as propriedades físicas do ovo, os nutrientes do ovo, a B12 e tudo mais, tudo isso para responder a pergunta como substituir o ovo. Aí eu tive o tempo de ir lá procurar, porque eu não me lembrava nem onde que estava mais essa pergunta. E no final eu encontrei, foi, como é que ela chama? Maria Sônia Ferreira. Beijo grande. Essa pergunta foi feita no dia, peraí, que eu já vou dizer para você que dia que foi feita. Foi feita no dia 4 de junho. E a pergunta foi, o que comer para substituir o ovo? Então, na verdade, ela já tinha especificado um pouco mais, é que eu guardei a pergunta de uma forma ainda mais vaga na minha cabeça. Mas, na verdade, se ela está perguntando o que comer para substituir o ovo, é mais os nutrientes que ela está querendo se informar. E eu achei essa pergunta fantástica, muito obrigado pela pergunta. Coloque mais perguntas aqui, eu quero sempre saber o que tipo de perguntas que vocês têm para me fazer, porque enriquece a mim ir atrás para poder pesquisar, para poder responder, e enriquece você que está querendo saber e outras pessoas também, né? Não falei tudo a respeito de ovos e nem dá para falar, porque isso aí, se eu fizer desse meu canal um canal de informação, vai ser um canal muito chato. Eu acho que é mais legal a gente fazer desse canal um canal de transformação. Assim, eu me informo, vocês se informam, cada um tem informação de um lado e a gente vem aqui, eu venho aqui mostrar como é que eu uso, como é que eu coloco essas informações em prática para causar uma transformação para melhor na sua saúde, na sua vida, no seu estilo de vida, na sua alimentação, tá certo? Esse que é assim o meu motivo primordial aqui nesse canal, é a transformação e não a informação, porque a informação eu poderia pegar um texto aí na internet e ficar lendo para vocês, não tem muita graça, né? O legal é a gente saber assim como é que a pessoa usa a informação para transformar o seu dia a dia. Que por hoje é só, que eu já respondi assim algumas perguntas e já abri espaço para você perguntar, primeiro pesquisar antes de fazer uma pergunta, pesquisa aí do seu lado e aí depois que você tiver perguntas a respeito da sua pergunta, aí você vem aqui e posta as suas perguntas que no próximo vídeo eu vou tentar responder melhor, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, dê um like pra mim, inscreva-se aqui no canal, volte sempre e eu quero tentar responder a cada pergunta que eu receber da forma mais completa e fácil também, né? Sem palavras complicadas, porque eu detesto palavra complicada, gente. Eu gosto da vida simples, eu gosto de receita simples e eu gosto de solução simples também para os problemas, tá certo?
Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!